Olá a todos, como vão? Tudo bem? Bom, então vamos começar aqui mais uma palestra, né? Uma palestra agora devido à pandemia, e também para posterioridade, palestra pelo YouTube gravada, né? E hoje nós temos a alegria de falar de personalidades do movimento espírita e que essa até eu posso dizer que do Brasil, né? Porque tem personalidades que a gente sabe que faz a diferença para o Espiritismo, para o Cristo, para obras sociais, e tem algumas que têm uma representatividade maior para todo o nosso país, no caso o nosso Brasil. Então vamos começar, né? Mas nada melhor do que começarmos com nossa maravilhosa e linda leitura de página. E eu peguei os momentos de reflexão de Chico Xavier e vou fazer a leitura, tá bom? Serviço. Quando o discípulo está preparado, o pai envia o instrutor. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço parece. Sempre que te compenetres da realidade de que toda boa palavra, como toda boa dádiva, procede oriundamente, originariamente de Deus. Carreias o socorro dos mensageiros divinos para as necessidades humanas. E assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação junto da serenidade, porque poderás analisar cada acontecimento, cada pessoa, no lugar e na posição que lhes dizem respeito. E a gentileza? Gentileza sempre deve ser sempre examinada, não apenas por chave de ajustar nas relações humanas, mas igualmente em função protetora para aqueles que cultivam gentileza, amor, sabedoria, sempre para com todos e consigo mesmo. Momento de reflexão, Chico Xavier. Então agora vamos elevar o nosso pensamento a Deus e pedir assim: Pai de amor e bondade, agradecidos estamos essa oportunidade de estarmos encarnados, podemos usufruir dessa linda e maravilhosa, desse dia, dessa noite, dessa tarde, desse momento em que vivemos, em que despertamos, em que queremos algo diferente, que despertamos para ouvir, Senhor, vibre em nós tua luz, a tua paz e que juntos, encarnados e desencarnados, caminhemos cada vez mais para o teu bem. Que possamos dar início a mais uma palestra, gratos à tua permissão e ao envolvimento dessa play de irmãos, de espíritos. Grato ao meu mentor, que me envolve, grato a Jesus, que me instrui também em meus corações e é minha diretriz. Mas obrigado, Pai, por mais uma bondade na seara do bem, uma oportunidade na estrada da eternidade para a reforma e transformação do ser. Me abençoa hoje, sempre, e todos os irmãos que estão assistindo para iniciarmos mais um estudo. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, então nós vamos começar hoje, nós vamos falar da incrível irmã chamada Anália Franco, né? Eu tenho que... Então, quem é Anália Franco? Anália Franco foi um espírito muito interessante, porque quando eu estava aqui me preparando para o estudo, para falar basicamente dela, eu percebi muitas coisas, o quanto que a Anália Franco faz a diferença e fez a diferença para toda uma geração, né? Ela é incrível a sua perspicácia, a sua dedicação, a sua, o seu querer, não é?
Então, a Anália Franco fundou um espírito que desde pequeno já fazia diferença. Ela é oriunda do Rio de Janeiro, nasceu em Resende, filha de, filha de um pai comerciante e uma mãe que era professora. E é muito interessante, né? A mãe, ela já desde cedo já instruía a filha, já aos 4 anos a filha já sabia ler e participava da família, porque o lar que nasceu Anália Franco, segundo as orientações da FEB, do que tem a FEB, porque eu pesquisei em vários sites e a FEB, né, através do site FEBnet, tem um arquivo sobre Anália Franco. E lá a gente também pode ver o seguinte, que a mãe dela e o pai tinham uma liberdade muito grande de realmente de uma interação boa de um casal, né? Um casal que troca companheirismo, tem uma afinidade, tem um equilíbrio, tem aquele companheirismo, aquela troca carinhosa. Porque o que acontece? Hoje em dia a gente vê em muitos casais vários momentos de que um quer ser melhor do que o outro, um quer ser quer falar mais, quer dar mais opinião, ou às vezes só o homem ainda trazendo aquelas ideias é, meio vou dizer arcaicas, sim, arcaicas, ultrapassadas de que é o homem que é o homem da casa, né? Tanto que a gente tem essa mania, né? E agora quem é o homem da casa? E essa mulher que é o homem da casa? Então temos essas tendências por conta da sociedade que até pouco tempo atrás, em 1980, né, 90, hoje tem ainda, mas é bem menos, cada vez mais, em que a sociedade machista, ela que dominava. Então tudo era em função do homem, né? A gente sabe que ainda tem ainda muitas dessas coisas, mas graças a Deus cada vez mais está terminando e estamos sendo todos iguais, homens e mulheres. E é nesse lar amável, doce, em que nasce a Anália Franco, né? É interessante porque para sua época, em 1800, né, nós sabemos que era uma época totalmente ainda fechada, masculinizada, de opiniões fortes dos homens, em que Anália Franco se vê nesse doce, amável lar e com o pai e a mãe, onde a mãe já trocava informações com o pai, dava opiniões, conversava, dizia a sua teoria, suas teses. E é interessante os relatos que ela fazia isso no lar. O marido acatava, ouvia, amava pela sua inteligência, suas colocações. Porém, quando ela ia em sociedade, ela continuava sendo a dona de casa, professora, mas uma pessoa ainda submissa ao marido e aos costumes da época, porque nada mais era do que costume a mulher se para casar, cuidar dos filhos, do lar, fazer comida, lavar roupa, só isso. Mulher não poderia ser, não poderia intelectualizar-se, tanto que tem relatos de que os amigos comerciantes do pai de Anália procuravam e dizendo, olha, sua filha você está caminhando para o lado errado, porque tinha que estar preparando ela para lá, ela está indo para comprar livros e ela adorava ler. E livros e coisas estranhas, sua filha está sendo mal educada. Ela tem que ser preparada para ser mãe, para ser. Ela não precisa de ler livros. E o pai de Anália ouvia, às vezes concordava, às vezes dizia que ia pensar, mas dentro do lar era totalmente diferente. Deixava a filha ler, se entreter, se educar, se instruir através dos livros. E o tempo passou, né? A Nani cresceu, conheceu um casal de amigos, onde mostrou para ela e para os pais a situação da educação no Brasil. E aquilo ali cada vez mais fomentava naquela jovem, aos 15 anos, que se formava já professora. Com 15 anos, a Anália Franco já formava-se como professora. E tem alguns relatos que com 10, 11 anos já ensinava algumas crianças a ler e a escrever. Então, a Anália Franco já se formava na profissão de professora
desde pequena. Então, seu pai a deixava livre para aprender. E quando ela conhece esse casal, vê a real situação do país, em que se encontra uma educação precária, ela ficou triste e já tinha certeza do que ela queria. Quando se forma, aos 16, 17 anos, a Naila Franco presta concurso e passa para o concurso de professora magistrada da capital. Deslocada para lá, pede para que não vá para lá, né? Ela pediu para ir para o interior, trabalhar no interior, porque é ali que via real necessidade. Aí a Anália Franco, apesar de ter nascido em Resende, no Rio de Janeiro, ser fluminense, não é isso? Ser natural do Rio de Janeiro, foi se residir ainda pequena junto com a família em São Paulo. Então é interessante essa jovem que aos seus 17, 18 anos, 16, 17 anos, escolhe ir para uma escola do interior. É interessante mesmo, porque o que a gente faz? Muitas vezes a gente quer escolher o melhor, a melhor escola, a melhor localização, perto de casa, que é natural. Às vezes a gente escolhe o que é melhor mais perto da gente, o que rende mais, o que eu vou gastar menos passagem, onde eu vou me aborrecer menos. E ela se identificava com a profissão de professora. Então ela automaticamente quis ir para a escola que mais precisasse de um professor. E ela viu que era no interior. E assim, a Anália Franco vai dar aula no interior. E ao chegar lá, se depara com a situação de crianças negras perambulando pela rua. Porque até então, próximo dessa faixa, desse ano, é concebido a Lei do Ventre Livre, que é onde crianças de determinado nascimento, filhos de escravos, já não podem ser mais escravos. E aí, ainda até certa idade, sendo abusadas pelos senhores feudais ou os donos, os fazendeiros, não é? Algumas ainda sofrendo certas humilhações. E aos 5, 6, 7 anos de idade são postas para a rua, porque os senhores, já que não podiam ter domínio sobre elas, e elas eram livres, então que aquela criança seguisse sua liberdade. Não dava nenhum apoio, deixava uma criança dessa idade na rua. E as crianças iam para a rua, sofrer fome, frio, sede. É nesse cenário que Ana Franco encontra e se comove com toda essa situação. E Anália Franco vai e começa a mandar cartas para as senhoras, esposas dos senhores feudais, pedindo ajuda e apoio para essa situação. E ela encontra, né, uma senhora que está disposta a ajudar e cede a ela um espaço, onde ela constrói uma, uma, um lar, né, que chama de Lar da Casa Mater. E esse terreno cedido por essa senhora, né, esposa do fazendeiro, ela começa a se interessar por aquele lugar. Porém, contudo, todavia, quando a Anália começa a receber as crianças, ela não vê distinção das crianças. Então ela recebe as crianças dos senhores fazendeiros e recebe as crianças negras. Também não vê diferença entre meninos e meninas, porque na época, ainda machista, as escolas eram escolas separadas para meninos e para meninas. Escola que onde tinha sua maioria meninos, as meninas ficavam com outro tipo de estudo, diferente do que os meninos recebiam. E isso incomodava ela. E não tinham negros, que eram também pessoas, né? São cidadãos brasileiros, cidadãos humanos, espíritos. Mas não era assim que era visto para a época. Então, esse cenário comove demais ela. E ela não faz distinção na sua escola. Ela trata igual meninos, meninas, ricos, pobres, negros, brancos. Não havia distinção para ela.
Todos eram filhos de Deus. Todos eram necessários para que se trabalhar e se instruir. Pois bem, como a sociedade ainda era muito machista e ainda era uma sociedade que o racismo era predominante, não é? Os escravos, né? Separação de donos, senhores de escravos, essa senhora que se deu terreno para ela, construção para essa casa, diz para ela que isso não dá para acontecer. Olha só, Nádia, é o seguinte, isso não existe. Para você continuar a cedir, beleza, você vai dar aula aí para seus negrinhos, como ela dizia, você vai dar aula para as crianças fazendeiros, só que tem que separar. Não tem condições de ficar crianças brancas com crianças negras. Tem que separar. E ela falou que não podia nesse cenário separar. E é interessante que depois disso aquela senhora se sente ressentida, começa a pedir ao marido que dê um jeito, até que com muito custo o senhor da terra, o coronel, mais a população local conseguem expulsá-lo de lá. Quase que os capangas dele até tiram a vida de Anália Franco. E a cidade já estava incomodada com aquela situação de escolas de brancos junto com negros. Como pode que as crianças estudando com aquelas crianças, aqueles negrinhos que eram o que se falava na época. Então, a Anália Franco se comove e sai de lá, praticamente convidada através de uma perseguição. Ela incomoda as pessoas e ela vai embora. Então ela aluga na cidade, uma cidade local, um local para ela ficar, né? E ela leva todas essas crianças com ela, ao quais ela chamava de crianças sem mãe. E a Anália Franco leva, aluga uma casa, porém, com o salário de professor, é engraçado, o salário do professor ela é um salário que ainda hoje é defasado, né? Naquela época também era. Mulheres ganhavam diferente de homens, o que ainda hoje existe, menor por conta dos sindicatos, das classes sociais, e você tem que pagar por classe social, não porque é homem, mulher, negro ou branco. Você paga pelo conhecimento. Se tem conhecimento, é um valor, se não tem, é outro. Mas ainda existe a discriminação racial nos salários e também a discriminação por sexo, homem, mulher. E o salário dela é tão pouco, tadinho, tão pouco, que ela aluga praticamente quase metade, um pouco mais da metade, o aluguel leva, consome seu salário. E o pouco que lhe resta não dá nem para alimentar aquelas crianças todas. Então Anália Franco, no seu coração pensa e diz, vamos às ruas. E vai para aquela cidade e começa a ir para as ruas pedir, junto com as suas crianças, esmolas, dinheiro, para ajudar na manutenção, no alimento daquelas crianças. E dessa vez ela é expulsa da cidade, porque ela incomoda demais a sociedade local. As pessoas ficam assombradas e assustadas com aquela quantidade de crianças pedindo esmola a eles. E também o clero, né? A Anália Franco, ela nasceu e foi de formação católica. E é interessante, olha, ela mesmo assim foi perseguida porque ela foi dada como uma perigosa, que foi um nome que ela carregou praticamente até o seu desencarne, até a sua morte. Então a Anália Franco sofreu perseguição da igreja, sofreu perseguição daquela cidadezinha local. É interessante, né? A gente pega esses pontos de Anália Franco para refletir, né? O Anália Franco viveu na época de 1880 a 1970, 1870, 1880, 1890. E você vê que isso foi, que hoje estamos em 2021, foi mais de 100 anos. E ainda continuamos assim. Quantas vezes uma pessoa, a gente passa na praça, né? Hoje, então, devido à pandemia, tem tanta gente moradora de rua, e a gente passa na praça e fica ali horas com os olhos, às vezes,
condoídos com aquela situação, desanimados. Poxa, esse irmão está morando na rua, que coisa triste, não é? E a gente pensa assim, poxa, tem que ter alguma coisa, ai Deus, ajuda ele. E segue, vai embora. E não ajuda. Quantas vezes a gente vê uma criança na rua, né? Há pouco tempo atrás eu queria achar onde estavam duas crianças aqui em Campo Grande, né, Rio de Janeiro, e as pessoas falaram para mim assim, não, mas ele tem duas crianças morando em determinado lugar. Eu falei, não é possível. Eles me digam ali, eu falei, como pode duas crianças me ligar na rua com conselho tutelar, orfanatos, abrigos? Não, eu fui para procurá-las, não as achei. Porque se eu acho, não posso aceitar hoje criança na rua, criança no sinal vendendo doce. Não dizendo que está errado, mas você tem uma escola, uma educação, não é mesmo? A criança tem que brincar, tem que ter todo o seu tempo, direito à saúde, direito à vida, direito à escola, à segurança. E na época de Anália Franco, 1800, 100 anos atrás praticamente, isso era de chocar a sociedade, meu Deus. As pessoas se chocavam, mas não faziam nada. Ou quando faziam, faziam um lado negativo, querendo que tirar da frente deles. Muitas vezes a gente paga assim, a gente faz isso, não faz? Quando vem aquela pessoa suja, bêbada, pedir dinheiro, a gente já dá logo dinheiro para, meu Deus, tudo sujo. Aí a primeira reação de nossa é de nojo. Nossa reação é de expulsar logo, dar o dinheiro para se livrar. Nós temos aí depois a gente, como se fosse uma generosidade, quando a pessoa vai embora, a gente faz o quê? Ai, que Deus o ajude, meu Deus. Ou faz crítica. Tá ali porque bebe. Ah, com certeza. Então continuamos a ser ainda espíritos ainda inferiores. Sabe, não fazemos a diferença. Não fazemos a ação. Kardec, né, através das perguntas dos espíritos, no livro dos espíritos, os espíritos dão a seguinte resposta: que a ação é a oração em movimento, que é muito mais forte do que as palavras. Então não adianta a gente achar que aquele irmãozinho está passando dificuldade na rua, vamos rezar por ele. Vamos, mas vamos agir também. Vamos agir. Só ficar rezando em casa, parando, não resolve não. Ou então só falar, o governo, como a gente faz muitas vezes. O governo, a culpa é do governo. O governo que tinha que fazer isso. O governo e tanta gente morando na rua agora. Agora, alguém já pegou, viu um morador de rua, levou ele para casa? Porque olha só, temos moradores de rua. Tem muita gente morando na rua. Mas tem muito mais, mas muito mais gente morando em casas. Não na rua. Então, se essa conta está diferente, não tá? Se nós temos aí, para cada um morador de rua, será 100 pessoas morando em casas, por que essa conta não fecha? Porque a gente ainda não conseguiu abrir nossos olhos para a realidade. Porque nós temos medo. Porque nós temos ainda coisas a fazer, trabalhos a mudar. Né? Eu sei que é difícil. Eu mesmo ainda não abri a minha para eles. Mas já começo a fazer ação. Conheço alguns grupos que dão ajuda a moradores de rua e já tenho me enturmado e ido trabalhar com eles. Um trabalho muito bom. Então é uma ação. Não sou perfeito e nem estou fazendo um trabalho perfeito, mas é uma modificação. E agora, voltando de novo, que eu quero comentar sobre a nossa irmã que cede o terreno para a Anália Franco, cede lá a escola, que é uma senhora fazendeira, que assim coloca os critérios para ela, diz que ela só pode continuar com a escola separando as crianças, e quando ela não se separa, quando nós separa, ela fica irritada e tira a Anália Franco. É uma realidade? Isso aí só foi com ela ou é com a gente? Vocês já viram quando a gente vai no centro espírita?
Ou quando a gente é católico, vai numa igreja católica, ou quando é evangélico, vai na igreja evangélica, enfim. Quando a gente vai a determinado lugar, nós somos muito do nosso jeito, tá? Nós não somos assim. Ó, vou fazer isso. Ah, não é do jeito que eu queria, eu saí de lá. Eu já vi muita gente dizer assim. Eu vou ao centro espírita, mas as pessoas de lá eram estranhas, não era do meu jeito. Aí eu saí de lá. Ah, eu queria que fizesse isso. Ninguém fez, eu peguei e vim embora. Ah, fui trabalhar nesse projeto. Queria que fosse assim. Não foi, eu saí. Quantas vezes eu cedi meu horário, meu tempo? Quantas vezes eu cedi meu suor? Mas não foi do meu jeito. E eu parei de fazer aquilo. A gente coloca questionamentos, né? A gente quer mudar tudo. Quer mudar tudo. Eu tenho um trabalho que eu faço com outros amigos já desde meus 13 anos, mas aqui em Campo Grande, no Rio de Janeiro, eu faço há mais ou menos 9 anos, que é a campanha do Quilo. A gente vai de porta em porta recolhendo alimentos para ajudar os idosos e famílias também. Pois bem, estamos hoje num número reduzido, apenas em 4 trabalhadores. Mas por que 4 trabalhadores? Porque ao longo desses 9 anos, a maior parte dos trabalhadores eram trabalhadores com critérios. Olha, eu só trabalho em dia de chuva, em dia que não tem sol, eu só trabalho em dia que o tempo está mais fresco, não trabalho nem com chuva nem com sol. Só trabalho que eu acho que todo mundo aqui tinha que trabalhar de calça, gente. Eu acho um abuso, nesse calor terrível, os homens irem de camiseta, regata, né? Não concordo. Ah, eu acho um absurdo ninguém ter chapéu. Por que não tem blusa que determine isso? Por que não tem isso? Por que não tem aquilo? Que chato essa pessoa, essa casa rica, não dá uma doação. Então as pessoas são cheias de critérios. Cheias de critérios. Eu ouvi uma vez uma pessoa, que eu nem posso dizer o nome dela, que ela disse que a gente não deveria dizer bom dia, campanha do quilo. A gente deveria dizer bom dia, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos pela campanha do quilo recolhendo alimentos. Olha isso. Eu não vou dizer que ela está certa ou que ela está errada, mas eu percebo que é, cada um quer fazer do seu jeito. Cada um quer que seja do seu jeito. E aí o que você acontece? Tem múltiplos trabalhos nos centros espíritas, mas os espíritas não fortalecem os trabalhos. Os espíritas são, a maior parte, um pouco egoístas, orgulhosos. Eu vejo as pessoas pegar e dizer: ah, vamos fazer um trabalho X? Ah, não pode. Vamos distribuir sopa na rua? Não ser mais específico, não, porque meu centro já ajuda e faz distribuição de sopa. Desculpe. Então, o meu centro já faz distribuição de sopa. É mesmo, é. Aí você vai no mesmo, próximo de redondeza, às vezes tem 4, 5 centros. Cada um tem distribuição de sopa do seu centro. Mas por que, se nós vamos distribuir sopa, nós não nos unimos e distribuímos juntos? Talvez possamos até distribuir mais vezes na semana, ou se não toda ela. Por que a gente não pode chegar para o irmão evangélico e dizer: irmão, hoje você está distribuindo aqui. Então, vamos combinar? Você vem hoje, terça, quarta eu venho, tá bom? Quinta é fulano. E assim a gente consegue atingir maior quantidade de pessoas. Por que a gente não pode chegar para os nossos irmãos católicos? Porque alguns irmãos espíritas dizem que isso é impossível. Isso é difícil. Isso não compete. Isso não é certo. Então a gente só quer às vezes fazer. Eu não estou dizendo também que a gente deva, mas eu já vi várias pessoas, eu mesmo tenho amigos, pastores evangélicos, católicos, tem um padre que adora ler livro espírita, um pastor que acha muito legal. Eu já vi livros evangélicos que me prestaram para ler, muito bons. Então,
A gente poderia se unir, espírita, católico, ateu, e fazer um trabalho só. Mas a gente não consegue. Por quê? Porque cada um quer fazer o seu trabalho. E por que eu não posso me unir? Porque eu tenho que fazer o meu trabalho. Por que a gente não pode se unir e ser trabalhador lá daquele trabalho católico? Porque tem que ter o mesmo trabalho espírita. E aí, quando a gente não quer se unir, a gente não quer ceder. Quando a gente não quer ceder, a gente não quer seguir o que o outro faz. A gente discorda, não é? E é isso que aconteceu com essa vivência da Anália Franco. Mas a Anália Franco, ela não se intimidou. Ficou um pouco triste, mas uma coisa que ela tinha sempre era entusiasmo. Era um espírito de muita vivência. Então, de querer fazer diferença. E a Anália Franco começa ali, depois daquilo, a escrever livros, escrever artigos. Nesse cenário de esforço, de espírito, de dedicação, ela funda mais ou menos 70 escolas, 2 albergues, vários lugares para cursos profissionalizantes. Constrói, através de uma doação, um lar, um albergue beneficente para mulheres. A Anália Franco ajudou a várias aulas, a instituir várias escolas, escreveu livros, inclusive livros pedagógicos de mudança de conduta da educação da época. Ela escreveu poesias, escreveu 3 romances, que eram, até acho muito interessante um que é A Filha Adotiva. Ela escreveu colunas para revistas, fundou jornais, enfim, ela foi. Fundou uma, olha que interessante, ela fundou uma orquestra musical, ajudou. Era então uma musicista, jornalista, professora, escritora. Era um espírito multidisciplinar, mas um espírito que se dedicou ao próximo, às causas sociais. Não admitia mulheres e homens serem diferentes. Foi uma feminista da sua época. Eu acho muito interessante os movimentos hoje, né, que querem fazer arruaça, agitação, né, movimentos femininos mesmo. Estão certos de chamar atenção para que todos sejamos iguais, homens e mulheres. Não tem distinção, né, visto que todos temos os mesmos órgãos, temos o mesmo cérebro, a mesma quantidade de neurônios, a mesma quantidade de sangue na corrente sanguínea, mesmo aparência e estrutura física humana. A única diferença, órgão sexual. Isso não faz diferença para se discriminar e se distinguir um ser totalmente. Então é provado cada vez mais que homens e mulheres são iguais. E nós espíritas sabemos que, através das revelações da codificação de Kardec no Livro dos Espíritos, que nós espíritos, ora podemos estar no corpo masculino, numa determinada aprovação, ora podemos estar no corpo feminino. Mas com certeza vamos estar no momento num corpo masculino, no momento no corpo feminino. É lei de evolução. E é interessante que quando a gente não desperta para isso, a gente vivencia o corpo físico, não é? E é igual a mesma coisa, negros e brancos. Eu acho assim que as pessoas não despertaram, e nem os espíritas, porque no Brasil nós temos problemas raciais. Temos. Não é de uma maneira tão grave e absurda, mas temos. E não precisamos tomar forma de luta de maneira que está se tendo, um pouco acirrada, um pouco gritante. É calma, tranquila. Porque eu costumo dizer que nós somos formadores de opiniões. Então, as crianças, os jovens, quando vão às evangelizações, eles sofrem essas opiniões. E a doutrina espírita cada vez mais mostra que ela não questiona, ela não é
ela não é preconceituosa, ela recebe todos de maneira igual. E as crianças cada vez mais estão crescendo sem essa influência, porque a cultura da época de 1800 para trás, que era uma cultura extremamente arraigada, agarrada à cultura do escravo, está desaparecendo. Praticamente não tem. Existe ainda. Quantas vezes a gente vê no jornal, nos jornais, nas notícias, pessoas sendo escravizadas pelo trabalho forçado, não é? Não necessariamente negros, a gente vê pessoas migrando de um país para outro. Há pouco tempo pegaram aqui no próprio Brasil, em um estado que pessoas que vieram de outro país eram transformadas em escravas, não tinham hora para descansar, trabalhavam arduamente, incessantemente. Então, a escravidão ela ainda existe, mas cada vez mais isso está acabando. O racismo existe, mas à medida que a gente vai introduzindo nas nossas crianças igualdade, abraçar-se, se é homem ou mulher, se é negro ou branco, não faz diferença. E a Anália Franco trabalhou muito nisso. Foi um espírito em que se dedicou. Nos relatos da FEB e de outros artigos espíritas, né, relatam que em 1897, 98, 99, mais ou menos nesses anos, é quando a Anália Franco tem o contato com a doutrina espírita. E ali ela começa a ter uma nova visão, uma nova perspectiva, não é? Uma nova transformação. E aí dali em diante ela se transforma em espírita, porque o seu conceito de solidariedade, igualdade, direitos sociais, isso era fundo nela, caridade para com o próximo. E quando ela se encontra com a doutrina espírita, ela vê que é os preceitos espíritas. Então ela se identifica logo com a doutrina espírita. E de 1897 a 99 se torna espírita. E é interessante também, né? Ela não teve filhos. Se a gente olhar pelo lado físico, né? Apesar de aos 53 anos casar. E é interessante até isso para Anália Franco, né? Porque na sociedade totalmente machista, a mulher tinha que ser já prometida aos seus 16, 17, 18 anos, em que se ela não casasse, seria uma mulher solteirona, seria uma mulher que cuidaria dos filhos, dos sobrinhos, dos pais e ficaria condenada a viver para sempre sozinha. E a Anália Franco quebrou todos esses paradigmas. Ela encarou de frente a sociedade, sem sequer gritar, sem sequer quebrar nada, sem sequer xingar ninguém, ofender, encarar a Igreja Católica, que era predominante na época. O que muito ela fez foi ação. Ação do bem, ação para o próximo, ação para as crianças. Então, Anália Franco foi um espírito além do seu tempo. E entanto, no casamento, que aos 53 anos, Anália Franco casa. Isso é muito bom, né? Porque a gente está solteiro sem casar aos 40 e acho que acabou. Nossa, ela com 53, aí ó, fica a dica, hein? 53 anos, Anália Franco casou. Arrumou uma pessoa que se identificou com ela se identificou com ele e criaram aquela cumplicidade. E aos 53 anos, Anália Franco casa. Dá tempo, hein, gente? Só deixar Deus guiar o caminho, tá vendo? No caminho, na hora certa, apareceu o príncipe encantado dela, né? O companheiro certo. E Anália Franco continuou esse seu trabalho. E em 1919, já no ano em que Anália Franco viria ao Rio de Janeiro fundar uma escola no Rio de Janeiro, ela é cometida pela gripe espanhola e nos deixa em 1919, aos 62 anos. Então, até os 62 anos, esse espírito simplesmente, unicamente viveu para o próximo. Viveu quebrando barreiras, viveu quebrando paradigmas, culturas, quebrando tudo que era diferente, que era
fora do que é o melhor, o correto, né? O que é o social, solidário, o que era caritativo. Anália Franco veio numa época muito difícil, machista, uma época em que racista, uma época de diferenças sociais gritantes e faz transformações espetaculares. Não fica sentada com braços cruzados, esperando acontecer ou reclamando dos políticos ou da sociedade, mas Anália Franco bota a oração em ação, em movimento. Bota suas ações, seus fatos serem mais fortes do que suas palavras. Seus atos eram ação em movimento. E Bezerra de Menezes diz que a ação em movimento a ação do bem em movimento é a caridade. Então, quanta caridade ela fez, quantos espíritos ela instruiu, quantos espíritos receberam. Então, filhos carnados, filhos físicos vindos de sua carne não teve, porém filhos do seu coração foram aos milhares. Todos eram abraçados com carinho e amor. E Anália Franco foi-se assim um espírito de muita luz para a educação brasileira, pois é considerada a grande dama da educação, pois fez toda uma reforma para a época. E hoje em São Paulo, devido às suas importância, a seu lar beneficente, que era um terreno gigante onde recebiam mulheres que eram postas na rua, que não tinham trabalho, vocação, e ela recebia essas mulheres lá no seu lar. Hoje ele cresceu e foi transformado num lugar chamado Jardim Anália Franco, em São Paulo. Existe esse bairro Jardim Anália Franco, né? Tem até um shopping Anália Franco, devido ao bairro. Fica perto do bairro da Vila Formosa. E Anália Franco conseguiu, para o nosso país, para o estado de São Paulo, mas principalmente para todos nós, espíritas, um exemplo, um modelo a se seguir. Anália Franco, uma mulher feminista, abolicionista, espírita, mas muito mais solidária, caritativa, praticante dos ensinamentos do Cristo, dos ensinamentos de amor ao próximo, sem distinção, sem nenhuma colocação, quebra paradigmas, sem se agitar, simplesmente com a paz, com a ação, no bem e no amor. Que vocês possam aprender com essa mulher, que se interessaram mais, porque eu não pude contar metade da vida dela. Tem muito mais coisa. Ela é uma mulher que realmente eu já gostava de Anália Franco e me surpreendi muito com ela. Fiquei muito fascinado por sua dedicação. Então eu desejo do coração que vocês possam pesquisar. Pesquisem Anália Franco. Se identifiquem, absorvem, queiram fazer como ela, serem diferentes, se preocupando com a causa do próximo. Que o sentimento cristão desperte em vocês, crie forças, que as leis de Deus possam abençoar-nos e que vocês percebam não só Anália Franco, mas como todos os outros espíritos que passaram pela terra e criaram luz e paz em nossa vida. Que Deus os abençoe, que a bondade divina possa estar com vocês, que Deus possa penetrar o coração de vocês nesse momento, em casa, no trabalho, no ônibus, aonde você estiver vendo esse vídeo, que você possa receber esses fluidos energéticos de amor, de paz, que Jesus, com a sua bondade, possa fazer o seu coração vibrar mais forte, possa fazer o seu cérebro se acalmar, centralizar as ideias, para que possa fluir e absorver essa energia do cosmos, essa energia do fluido vital, no fluido cósmico que penetra suas células, que Deus exerça em você a luz e você seja luz, iluminando o caminho de outros que se encontram na escuridão do conhecimento ou da própria ignorância. Que vocês sejam felicidade na vida dos outros, amor na vida do próximo, paz.
Onde estiverem, levem alegria, levem sabedoria, tenham paciência, trabalhem o perdão e que Deus desperte em vocês o sentimento da caridade, do amor em ação, do trabalho no bem em movimento. Deus os abençoe neste dia, nesta hora, neste momento, aonde vocês estiverem, e que vocês tenham despertar agora para fazer diferente de tudo que vocês já fizeram, melhor do que vocês fizeram, mais amável, sejam mais fraternos, e que o Pai abençoe os passos de vocês, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, irmãos. Que Deus os abençoe. E a todos nós, né? Hoje, agora e sempre. Foi muito bom vê-los. Até a próxima. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.